completo é Silvio Carlos Silva Costa, meu nome é artístico Silvio Carlos, sou natural de Itabira e a família é uma família tradicional de músicos. Meu pai era violonista, minha mãe tocava acordeon. Eu comecei a tocar violão com os 17 anos. E o interesse foi escutando lá em Itabira, músicos que tocavam violão. Aí eu realmente, a partir daí, foi o primeiro contato que eu tive com o violão foi nessa época aí, escutando o pessoal tocando em Itabira. Violão, e meu pai comprou. Só que a história é um pouco complicada, porque ele me deu esse presente, mas eu já tocava já violão, porque eu estava estudando para o vestibular na época e eu não podia falar que eu estava tocando violão. Então eu tomava aula de violão aqui em Belo Horizonte e eu tocava violão na escola. Então eu na escola praticava com os violões que tinha nas escolas de música. Eu estava estudando, na verdade eu estava, 17 anos, na verdade não estava estudando vestibular, eu já estava cursando engenharia elétrica. Aí eu tive contato com alguns professores de violão aqui em Belo Horizonte. Eu não tenho estudo acadêmico, mas estudei com grandes mestres aqui de Belo Horizonte. Dentre eles o Nelson Piló, Agostinho Bob e o José Lucena. Eu acho assim que logo que eu comecei a tocar, eu já percebi isso. Porque assim, a vontade de tocar e também os elogios que eu recebia, né? Quando eu tocava, aí eu falei, não, esse é o meu caminho, né? Eu comecei a tocar no violão música erudita, né? Que eram as primeiras aulas que eu tive de violão clássico. Mas depois passei para o choro, porque a linguagem do violão brasileiro, né, se confunde com a do choro. Então o choro praticamente foi o início. Bom, o violão de 7 cordas ele começou um pouco depois, né, dessa idade que eu comecei, né, porque eu conheci alguns músicos e nós fizemos aquele grupo de choro, um dos primeiros grupos em que eu participei, né? E dali tinha uma necessidade de ter um violão, né, de 7 cordas, porque a gente já escutava as músicas vindas do Rio, em que era presente o violão de 7 cordas. Então foi uma experiência interessante e eu passei a tocar violão de 7 cordas, digamos, lá por anos 1980. Olha, principais referências foram o Dino, em primeiro lugar, né, 7 cordas, e o Rafael Rabelo. E preferências de músicas, é difícil falar, porque é um leque enorme, né, de músicas. Eu gosto de tocar mais o choro, mas gosto de ouvir qualquer música. Não tem uma distinção. Na verdade, não tinha um grupo, né? A gente juntava os amigos para fazer uma rodinha, né? Normalmente um ajuntamento informal, né? Então eram muitos músicos da época com quem eu convivia, né? E a gente partilhava essa experiência de tocar. A primeira formação foi assim uma ideia inicial em que os músicos hoje, eu nem tenho contato com eles, para você ter uma ideia. Foi mais ou menos em 1979, 78, 79. Foi um encontro de amigos na casa do Fernando Pacífico, que hoje é um flautista, muito respeitado, e ele deu a ideia, vamos juntar e vamos... Aí eu batizei o nome, Flor de Abacate. E na época eram músicos com quem eu não convivo hoje, mas são conhecidos. Tinha o Madeira, tinha o Cadinho, tinha o Grilo, tinha o João Chico e o próprio Fernando na flauta. Depois o grupo foi mudando, né, de formação. No ano seguinte, na década de 80, já apareceu o Geraldinho Alvarenga, que é meu conterrâneo de Itabira, tinha um pandeirista chamado Gaveta, e o Zé Luiz na flauta. Nessa mesma década, depois o Camargo começou a tocar com a gente, a formação continua essa,
Quando chegou no final dos anos 80, mudamos novamente a formação. O Zé Luiz continuou na flauta, mas apareceu o Tadeu, e eu e o Camargo. Ficamos um quarteto. Só na década seguinte, que aí houve o grupo se profissionalizou. Aí nós gravamos, né, o primeiro CD, já com outra formação. Não tinha mais o Zé Luiz, mas tínhamos o Zé Maria do clarinete, e foi aí que apareceu o Rubim, nessa primeira gravação. Antes da gente gravar o CD, a gente tocava em bares, né? Vários, assim, tinha muitos convites para vários bares aqui em Belo Horizonte, né? A partir do CD a coisa ficou mais profissional, então já tinha convite para tocar em teatros, né? Eventos, programas de televisão, então aí teve essa mudança. A última formação do Flor de Abacate com o Rubim éramos eu, o Marcos Flávio no trombone, Dudu Braga no cavaquinho, Ramon Braga no pandeiro e o Rubim, né, participando no bandolim. Olha, eu tenho algumas composições, não são muitas não, talvez em torno de umas 30, 40 no máximo, né? A maioria choros, tem algumas valsas, né? E algumas dessas composições eu tenho parceria, normalmente parceria com o letrista. Eu cheguei a compor uma música em parceria com o Rubim, mas nós paramos, porque a gente estava distante, e a ideia, eu comecei a fazer um tema inicial, mandei para ele não tinha tempo de desenvolver, e perdemos esse contato, né, para a continuidade dessa música. Mas nós não tem tantas composições, mas algumas são bem conhecidas. Hoje eu tenho tocado mais num bar que chama O Moringueiro. Mas eu tenho tocado com muitos músicos, né, em vários locais, vários bares aqui em Belo Horizonte. Né, é um trabalho que eu tenho feito hoje mais tranquilo. Tá? Não com Flor de Abacate, mas assim, tocando com amigos. Olha, no choro, tem um grupo que eu admiro muito aqui em BH, que é o Toca de Tatu, que faz um trabalho assim, que eu acho muito interessante, de pesquisa, é o mesmo que a gente fazia no Flor de Abacate, quando a gente começou. Né? Tem o Ora Pra Nós, né? Tem Abre a Roda Mulheres do Choro, que é um grupo feminino, muitos grupos, é difícil até citá-los. Não tem como a inteligência artificial tomar conta ou mudar, porque o choro, a música, normalmente ela vem de dentro da gente, né? É a alma, isso é impossível de copiar, clonar ou modificar. Eu acho que assim, hoje tem realmente as ferramentas aprimoram, né? As necessidades, a forma de tocar, vamos dizer assim, projetar o som, né, melhorar a qualidade sonora e tal, mas a composição, né, a alma da música, ela continua inerente à pessoa, né, não tem como você clonar, melhorar ou modificar isso. E eu acredito também que tanto o samba como o choro é uma música tão brasileira e tão importante, e ela está assim, cada vez mais ganhando adeptos, né, mesmo músicos, de pessoas que não conhecem música, vão escutar, então isso é um processo assim que não tem como, está sempre crescente. Eu acredito assim, que vai ter até uma melhora no Brasil da qualidade musical. A qualidade que tem se tocado nas rádios, está existindo essa tendência, né? No choro, por exemplo, tem uma música assim que é muito, que eu admiro demais, Ingênuo, do Pixinguinha. Tem Naquele Tempo, do Pixinguinha, são emblemáticas, né? Do Jacó do Bandolim tem o Noites Cariocas. Então, é difícil, mas são umas que podem representar, vamos dizer assim, essas músicas, né, mais importantes. Bom, o Rubinho, o caso é interessante. O Assir Antão, né, que é o radialista lá da Rádio Itatiaia,
me ligou um dia e falou: Silvio, você precisa de conhecer um rapaz aqui lá que mora na cidade próxima à sua, lá de Itabira, né? Lá de Timóteo. Toca bandolim e tal, impressionante. Aí o Acerantão tinha conhecido o Rubim lá no estúdio da HP. Ele estava gravando, se não me engano, não sei se era com você, com o Zé Alci, ou com o Marconi. E o Assis escutou ele tocando, não sei se era Vitória Minas, uma música que eles gravaram na HP. E Assis então ficou impressionado, né, com aquela coisa, nunca tinha ouvido um bandolim assim tocando daquela forma, né, com aquela sonoridade, né. Aí ele falou com o Rubim: Rubim, você precisa de conhecer o Silvio. E você precisa de conhecer o Rubim. Aí nós marcamos, eu não sei como é que foi, se ele me ligou, eu liguei para ele marcou, e eu tocava no bar do Bolão, que era um bar tradicional no Padre Eustáquio. Aí o Rubinho apareceu com o bandolim lá e simplesmente encantou todo mundo, né? Como é que tirou o bandolim, começou a tocar, o pessoal delirou, né? Ficou uma festa. Isso aí eu acho que foi mais ou menos em 1998 ou 99. Acho que foi 98. Foi um ano antes da gente gravar o primeiro CD. A impressão essa que eu narrei, que era impressionante, né? Ver o Rubim, né? O Rubim tinha uma destreza e, assim, uma forma muito particular de tocar, né? O Rubim, ele não se contentava em tocar assim, o que ele ouvia, o que tinha gravado, né? Ele sempre procurava modificar, né? Colocar ornamentos na música, assim, sempre, para mim, ele tinha essa facilidade, sabe, de pegar a melodia e colocar uma roupagem nova na música. Então, a gente admirava, sempre admiramos muito o Rubim. Isso eu lembro perfeitamente. Ele já conhecia a turma, que a gente já estava planejando gravar um CD, né? E a gente se encontrava no bar do Bolão. E a partir de começamos a fazer alguns ensaios. Então nós tínhamos o bandolim, que era eu, o Camargo no pandeiro, o Jorginho era no cavaquinho e o Zé Maria no clarinete. Mas eu queria gravar algumas músicas assim, que eu sentia que os músicos tinham dificuldade para tocar, sabe? Então depois que eu conheci o Rubim, falei: achei a solução. Aí fiz o convite para o Rubim, ele topou na hora, e ficou tão emocionado que ele falou assim: mas será que o pessoal não vai achar ruim? Você está me convidando? Porque eles já são do grupo. Eu falei: não, Rubim, o grupo ainda não foi criado. O grupo vai ser criado depois do CD. Quando gravar o CD, aí o grupo vai passar a existir oficialmente, profissionalmente, né? Então ele ficou muito feliz, ficou super emocionado. Olha, o Flor de Abacate, ele gravou 3 CDs, e mais um CD que eu produzi, que posso dizer que era o Flor de Abacate, mas foi um CD que chamava-se Amigo Velho, não, Velho Companheiro, do Bellini Andrade, em que o Rubim participou. Então foram essas gravações. E o Rubim participou também de gravações com o Choro de Minas, o Chorobone, que é um CD produzido pelo Marcos Flávio. Além de Flor de Abacate, eu e o Rubim chegamos a montar um duo, né, violão e bandolim. Por coincidência, há mais ou menos 11 anos, nós fizemos um lançamento, que foi no conservatório, a gente tocando músicas do Ernesto Nazaré. Isso aí aconteceu mais 2, 3 eventos que nós tocamos, né? E o Rubim também já participou no 13 Cordas, que é um grupo que eu integro, junto com o Carlos Walter. E sempre a gente toca junto em outros, já tocamos já com o Choro Nosso, né? O Rubim tocando também com outros músicos em que eu participei. O projeto Minas ao Luar mesmo é um exemplo. O Rubim sempre participará convidado, né, para tocar com a gente, né? A mais famosa do Rubim é uma música assim, que exemplifica, eu acho, assim, a capacidade criativa do Rubim, sabe? É uma música não é uma música assim, que qualquer um toca assim, de ouvido e tal. Você não pega uma partitura,
se não escutar com cuidado, né, as nuances, a harmonia da música, ninguém consegue tocar com perfeição. E é muito bonita a música, né? Ela tem assim, uma coisa do choro e tem uma coisa de erudição também nela, porque ela tem umas modulações assim, que não são convencionais no choro. Então, para mim, é uma das músicas assim, do Rubim que eu mais gosto também. Sempre elogiosos, né? Porque o Rubim, ele fazia a diferença, né? Ele, assim, no grupo, ele se destacava, né, como instrumentista. O Rubim, não precisa de falar, né? A gente sabe que o Rubim teve uma inspiração muito grande no Armandinho, né? No Jacó, mas a forma de tocar, a forma de demonstrar, de tirar o som, lembra muito o Armandinho. Então o Rubim era um artista no palco, né? Ele sabia, assim, entreter as pessoas, né? E tinha uma sonoridade também que chamava muita atenção de todo mundo. Então eram só elogios. Fantástico. O Rubim tem uma experiência, eu acho que a experiência dele musical, né, que vai além do choro, né, porque eu estou falando pelo choro, né, além do choro, isso aí deu ao Rubim assim, uma capacidade, né, e também de ter trabalhado muito em estúdio. Então, o Rubim no estúdio, assim, super eficiente, a gente chegava para gravar, a coisa praticamente ele tocava e a coisa saía pronta. Sim, o Rubim, ele tinha uma característica assim que eu admiro, sempre admirei e de certa forma eu tenho também, sabe? Que é da gente nunca fazer aquela mesma coisa, a gente sempre tentar fazer algo mais, sabe? Você tem uma música para tocar, então você colocar as suas emoções, né, a sua personalidade naquela música. Então o Rubim tinha isso, ele tocava, o jeito que o Rubim tocava bandolim, assim, o cara escuta para sair esse bandolim do Rubim. Acontece também muito comigo, de muita gente falar, não, esse violão que está tocando é o Silvio. Então, eu, de certa forma, sem a gente se conhecer, a gente tinha já essa coisa em mente, né? E assim, o que eu quero dizer é que o Rubim era um cara fantástico, né? Um músico assim, pronto praticamente. Então, era um cara assim que adorava um desafio. Você passava para ele uma música, ele vinha assim, você escrevia a música, ele já vinha com a música com mais coisa do que você escreveu, né? Então, a demonstração da capacidade dele, né? É impressionante. O Rubim, ele já, nesses últimos anos, até o falecimento do Rubim, nós tínhamos contatos assim, com menos frequência. Mas sempre eu ligava para ele, eu convidava o Rubim para alguns eventos, uns que ele podia vir. Aí teve um último evento, que assim, uns 3, 4 meses antes da morte dele, que ele falou comigo, Silvio, eu estou muito debilitado, eu vou fazer um monte de exames, e eu acho que não seria uma boa, não estou querendo viajar. E aí eu fiquei muito sentido com isso, porque era um evento legal que a gente ia fazer em Mariana, nós já tínhamos feito um ano passado, um ano antes lá em Mariana, que foi um sucesso. Mas eu falei, não, Rubim, se cuide e tal. E logo eu fiquei sabendo, quando ele fez o exame, né, fez uma biópsia, aí constatou realmente um tumor, né, já em estado, né, avançado, né. Aí, a partir daí, nós ficamos só, né, aguardando as melhores notícias, né, mas foi por aí. Rubinho, como pessoa, era fantástico, né, era amigo de todo mundo, super companheiro, né, e assim, foram muitos anos de convivência, apesar da gente morar distante, né, toda vez que a gente encontrava era uma festa, né? A gente saía para tomar uma cervejinha, conversar, bater papo, falar sobre a família, né? Então, como pessoa excelente, como músico, né? É um músico, para mim, assim, dos melhores com quem eu já toquei. Eu acho que o Rubim, para mim, assim, foi um cara genial. Que estaremos juntos sempre.